Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, com a sua família. É um prazer nós estarmos reunidos nessa noite para adorar o Senhor. Afinal de contas, essa data é uma data muito especial. Muito especial. É uma data muito significante para nós como igreja do Senhor Jesus. É o dia onde nós nos lembramos a ressurreição de Jesus. Isso tem um significado muito importante para o cristianismo, porque Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria debalde, não teria efeito nenhum, mas Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. Por isso nós nos alegramos e nessa noite uma programação muito especial. Eu pude já cumprimentar alguns visitantes. Obrigado pela sua presença aqui, amigos, irmãos, e dizer que você aproveite esse momento agora. Aproveite para adorar a Deus. Eu sei que principalmente os pais querer filmar, tirar foto, e não tem problema nenhum não, pode fazer isso, mas adore a Deus também. Mais do que ver o seu filho ou um amigo cantando, aproveite essa oportunidade, diga assim: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu quero te adorar, Deus, eu quero prestar um culto a ti. Quem sabe há muito tempo que você não faz isso, aproveite essa oportunidade hoje, deixe que Deus fale ao seu coração, através de cada canção, das crianças, do coral, da nossa igreja, coral principal, através da palavra, mas que nessa noite, você saia daqui com o coração, sabe, preenchido pela palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Antes de ter um momento de oração e leitura da palavra, eu quero fazer alguns avisos importantes. Primeiro, que terça-feira os ministérios vão funcionar normalmente, tá? Então nós não teremos a reunião de obreiros. Então MCM, Amigo de Missões, Embaixada, Mensageiros, todos os ministérios vão funcionar normalmente no horário de costume aqui na igreja. Então venha, participe. Tem sido uma bênção o ministério da IBAMP. A quinta-feira, e aí eu quero pedir os membros da igreja, preste bastante atenção, você amigo visitante, o nosso culto, nós teremos um culto muito especial. A Mônica, cadê a Mônica? Mônica, por favor, Mônica, pega o microfone aqui para a Mônica. A Mônica é a nossa líder aqui na nossa associação do Ministério de Mulheres, de MCM, e nós vamos ter uma programação muito importante. E aí, Mônica, para priorizar na programação das mulheres, nós não teremos o culto à noite, o culto virá para as 3 horas, porque aí você vem e participa com a igreja, com a MCM. Fala para nós, o que vai acontecer aí. Graça e paz, Igreja de Cristo, amém? Glória a Deus. Quinta-feira, dia 21, nós teremos aqui, pela Associação Batista Cachoeirense de Mulheres, um culto de oração. Toda a igreja está convocada a participar dessa programação. É para todas as mulheres, todos os homens, crianças, quem quiser participar. É das 15 horas às 17 horas. Nós contamos com a colaboração da igreja. Obrigado, Mônica. E eu tenho certeza que será uma bênção. Então, à noite, às 19h30, nós não teremos. O nosso culto virá um pouquinho mais cedo. E hoje temos cantina funcionando ali da nossa ação social. Quero agradecer as pessoas que doaram. Nós vamos fazer uma reforma numa casa e graças a Deus chegaram muitas doações. Se você deseja participar, ainda dá tempo. Será no último sábado desse mês, iremos reformar uma casa. Nós estamos vivendo uma campanha de missões, então vivendo a compaixão, e você é nosso, você pode participar sim, será bem-vindo nessa programação. Nós iremos dar início com o coral das crianças. Logo após eu vou fazer a apresentação da Estela. Eu sei que tem muitos visitantes hoje aqui, mas tem uma visitante que eu vou ter que apresentar de maneira muito especial. Então logo após o coral, as crianças então vão se posicionar. E eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar por elas, vamos orar. E a palavra de Deus
Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando a Bíblia diz que algumas mulheres foram ao sepulcro naquele dia procurar o corpo de Jesus, a Bíblia diz que os anjos, havia ali anjos naquele lugar, e eles disseram para elas: por que vocês estão procurando pelo morto aquele que está vivo? Ele está vivo. Glória a Deus por isso. Lembre-se disso. O nosso Jesus, ele ressuscitou, porque ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou, estando ainda na Galileia. A palavra de Deus se cumpriu e ele ressuscitou. Vamos orar? E o ministério infantil, nosso coral, quero pedir que os pais enviem as crianças. Agora nós temos um ministério muito sonhado mesmo, o ministério coral infantil. Mas tem mais crianças na igreja. Você que está nos visitando, meu filho pode participar do coral? Pode sim, mande seu filho para cá, será muito bem-vindo aqui. Vamos orar? Pastor Hudson, por favor, pegue o microfone, ore a Deus nesse momento. A igreja está linda, está bonita. Tem um microfone aqui. Tá na mãozinha ali. Presta aqui para o pastor Hudson o microfone, Glenda. Ele vai orar e depois o coral. Amém, pastor. Vamos orar, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Senhor nosso Deus, ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda a glória, Pai. Senhor, muito obrigado, porque essa casa de oração está cheia, Senhor, de um povo que veio a esse lugar para cultuar o Teu santo nome, para glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, que as pessoas que aqui vieram, Pai, saiam cheios da Sua presença, saiam impactados pelo poder da Tua palavra, que vidas aqui, ó Pai, sejam transformadas para o louvor da Sua glória. Agora, Deus, recebe a nossa adoração, recebe, ó Deus, aquilo que vamos apresentar ao Senhor nessa noite, porque só Tu és merecedor de honra e glória nesse lugar. Toma, Deus, o Teu lugar aqui nesta casa, recebe a adoração do Teu povo em nome de Jesus. Amém. É o caminho.
bênção. Glória a Deus. Eu, nesse momento, quero convidar, então, a Suelen e a família que tiver, né? Eu sei que o Samuel está ali na batera, e se vocês puderem vir até aqui, nós iremos orar pela vida da Estela, vamos orar por ela. Quero convidar a igreja a orarmos juntos. E a palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, oh, abraço bom, rapaz, oh, glória a Deus, sei, isso aqui é bom demais. Durante a pandemia nós ficamos sem abraçar, né? E aí quando nós podemos agora, oh, coisa boa, aleluia. Pode subir aqui, vem cá. Tem mais alguém, mais um parente? Tem a menina, né? Está aqui. A Bíblia diz, e eu vou convidar a minha esposa para estar aqui, para me ajudar. E logo depois o coro principal da igreja vai estar com a palavra. Mateus capítulo 19, versículo 13 diz assim: trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando nós temos a oportunidade de trazer a Estela até a casa do Senhor e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela, é um momento de gratidão por essa vida, por esse presente de Deus, e é um momento também de intercessão, para que a vida de Estela seja abençoada por Deus, cada passo que ela der, cada momento que ela viver, que traga muitas alegrias para vocês, e que vocês possam cuidar dela com todo carinho e com todo amor. Eu vou passar para a mão do Samuel a Bíblia dela. Você vai ter que ler para ela, tá? Você vai ler para ela. Você vai ler, ela tem uma Bíblia que ela vai. Aí você passa para a menina ali o certificado, né, de apresentação. E nós vamos, nesse momento, posso pegá-la? Ela está acordada. Agora eu já peguei mais um pouquinho. Fique de pé, estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida da Estela, Senhor. Cobre ela com a tua graça, com o teu poder, que ela cresça com saúde, livra ela de todo mal e que ela traga muitas felicidades para os seus pais. E que a cada dia sua vontade, os seus planos se estabeleçam sobre a vida da Estela. É esta oração que eu te faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, pode aplaudir a Deus aí. Ela está com fome. A Estela está com fome, gente. Vou convidar o coro para vir. Coro principal da igreja. Obrigado, meu amor. E enquanto o coro vai se aproximando aqui, formando, né? Quero dizer que se você sentiu o desejo de participar do coro, você pode vir, tem vaga para você também. Paz e graça a todos, amém, meus queridos? Que maravilhoso nós estarmos aqui nesta noite para celebrarmos o grande Senhor, grande, mas grande mesmo, que nem aquela cruz, com o pecado de toda a multidão, de todo esse mundo, foi maior
é maior do que o nosso grande Deus. Aí eu quero te convidar, se você puder, vamos estar cantando uma canção, você vai poder cantar conosco, vamos colocar de pé aqueles que puderem, e vamos celebrar. Vamos realmente, ressurreição é nós tomarmos realmente posse da liberdade com o Senhor, nós somos livres. E você que está aqui nessa noite, de repente ninguém te conhece, ninguém sabe da tua vida, mas Deus sabe. Tem algo que te prende? Meu querido, em nome de Jesus, o nome acima de todos os nomes, toma posse dessa liberdade na presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado, amém? Quando a gente já começa assim, a gente já começa lá em cima, né? Porque essas criancinhas, irmãos, quase, demorei 3 horas, quase que foi em 1 segundo. Porque essas criancinhas cantando, o perfeito louvor vem da boca das crianças, né? E nós já estamos aqui dizendo o seguinte: há mais de 2000 anos atrás, alguém, não qualquer um, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra e numa cruz de madeira, no alto de um monte, Ele morreu. Não pelos pecados dele, mas pelos meus, pelos seus pecados. Traga à sua memória nessa hora aquilo que faz separação entre você e Deus já não existe mais, porque o nosso Senhor Jesus, Ele deu a vida dele para que você, para que nós pudéssemos viver nessa noite, amém? Então nesta noite nós declaramos que o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas, que nós já não somos mais escravos, porque o sangue do Senhor Jesus nos libertou de todo o pecado. E no dia de hoje nós nos lembramos do sacrifício de Jesus ali na cruz e dizemos: eu não sou mais escravo do medo, eu faço parte da família do Senhor, eu sou co-herdeiro com Cristo. E é isso que nós vamos cantar nesta noite. Faremos um grande coral agora dizendo: eu não tenho mais medo, eu não preciso mais ter medo, porque o Senhor Jesus, Ele veio por mim, amém? Feche os seus olhos, entregue aí para o papai. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Declare nesta noite: eu não sou mais escravo, agora eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Você não precisa continuar escravizado. Eu não sou mais escravo. Ele nos fez filhos. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou. Declare nesta noite: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com a melodia, ouve o Senhor, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
poderoso, grandioso, é o nosso Deus. Podem sentar, meus queridos. O coral continua aqui. Eita, coisa boa de arrepiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento que nós vamos devolver os nossos dízimos, oferta. Você, visitante, fique à vontade. Momento que a igreja vai poder entregar aquilo que pertence a Deus, nossos dízimos, nossas ofertas. Se você quiser participar, você pode participar também, mas você fique muito à vontade. Nesse momento, quero convidar os diáconos que estão na escala hoje. Cadê os diáconos? Isso. E enquanto nós estivermos louvando a Deus, após, nós estaremos orando pela sua vida. Vamos então ter esse momento. Glória a Deus.
Amém? Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele continua nos dando vitória. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, mas também orando pelos pedidos de oração que têm chegado até nós. Muitas pessoas, algumas estão em tratamento, outras estão aguardando uma cirurgia. Existem pessoas que estão passando por um tratamento e carece da minha e da sua oração. Nós temos orado constantemente, temos jornada de oração aqui na igreja, relógio de oração. E se você tiver algum pedido de oração, pode caminhar, qualquer um de nós vamos inserir lá no nosso grupo, no nosso pedido de oração. Mas eu faço um pedido também a você: assim que você tiver obter uma resposta, ou que o caso for solucionado, nos avise, para que nós possamos agradecer as pessoas, né, que têm orado incessantemente. Quero te convidar então a ficar de pé. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos fazer um momento de oração. Eu quero unir a minha fé com a sua fé nesse momento, e nós vamos falar com Deus, entregando cada pedido que chegou até nós no altar do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, na tua doce e santa presença, nós estamos reunidos nessa noite, prestando um culto a Ti, que é digno, merecedor, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, diante de Ti nós estamos agradecidos, porque não tem faltado o pão de cada dia, ó Pai, na nossa casa, porque o Senhor tem nos dado condições de trabalhar, o Senhor tem abençoado, tem nos dado livramentos, ó Deus, todos os dias. Deus, muito obrigado pela generosidade de cada um dos Teus filhos, que com amor contribui para o bom andamento do Teu reino aqui neste lugar. Agora nós colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos pedidos de oração. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que carecem de oração, que precisa de oração, Senhor. Deus, seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a vida desta pessoa, os pedidos que chegaram até nós, as pessoas que estão em tratamento. Deus, coloca a Tua mão de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e ó Deus, o Senhor tem poder para restaurar e fazer milagres, para a glória do Teu nome é que nós oramos, amém e amém. Deus abençoe, o coral vai continuar adorando a Deus nesse momento. Podem sentar. O coro principal da nossa igreja, e está sendo diferente, né, irmãos? Está sendo muito diferente, e eu estou amando essa nova maneira do coral, essa forma despojada e muito, muito abençoada. Então nós vamos continuar adorando a Deus, e logo depois nós teremos a ministração da palavra de Deus, e depois retorna o coral novamente. De ouvir tua voz ao
benção. Você pode aplaudir ao Senhor. Coisa linda. Aleluia. Eu vou ler um texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, que é o tema, o jardim da inocência. O capítulo é o capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 21 até o versículo 24, a palavra de Deus nesse momento. Eu queria que você pudesse refletir um pouco a respeito daquilo que nós acabamos de cantar. E esse jardim representado aqui pela comissão que preparou de maneira muito linda essa ornamentação. Mas você pode compreender aqui que nesse jardim já havia uma cruz. E é sobre isso que nós queremos falar, dessa cruz que já estava no jardim. O capítulo 3 do livro de Gênesis, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, também chamado como o livro do princípio. O versículo 21, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Obrigado, meu amigo. Tá bom? Diz assim a palavra do nosso bom Deus: o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus os retirou do jardim do Éden e os mandou cultivar a terra do qual tinha sido formado. Depois de ter sido expulso, o homem depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Curve a sua cabeça, nós iremos orar nesse momento. Nós vamos falar com Deus nesse instante. Pai amado e querido Deus, nós estamos na Tua presença nesse instante, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz de uma maneira muito, muito especial, Pai. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Pai, nós queremos sentir a Tua presença. Queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, Deus. E prestar um culto ao Senhor, que só o Senhor é merecedor, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu vou chamar esse jardim de jardim da comunhão. Cantamos aqui como jardim da inocência, mas ele é conhecido na Bíblia como o jardim do Éden. E aqui, nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis, vai narrar a criação do mundo, a criação do homem, da mulher. Mas esse capítulo específico, do capítulo 3, vai falar a respeito da queda do homem, da maneira como o pecado entrou e acabou com a comunhão que existia ali no jardim. Como eu disse, muitos chamam o jardim do Éden como o paraíso na terra. O lugar de perfeita comunhão com Deus, onde o homem andava com Deus, onde as coisas existiam em perfeito equilíbrio, natureza, homem, a terra, tudo existia em perfeito equilíbrio. Esse jardim foi criado por Deus. E Deus então coloca Adão e Eva, e eles viviam ali no princípio, a Bíblia diz, em perfeita comunhão. Havia essa comunhão maravilhosa. Não existia ainda o pecado não havia existido ainda até aquele momento, não havia sido cometido, melhor dizendo. E a Bíblia diz que então Adão e Eva viviam nessa comunhão. No meu coração, ao ler esse texto, veio assim o jardim da comunhão. Comunhão perfeita entre o Pai, entre o Criador e sua criatura, entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer que Deus
passeava pelo jardim na viração do dia, como nós ouvimos nessa linda canção. Quando estava terminando o dia, Deus vinha à procura do homem e da mulher, e eles caminhavam ali na viração do dia. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, como eles interagiam, como era perfeita essa comunhão, eles interagindo. Eu imagino um homem que até então Deus havia o colocado para gerenciar a terra, animais e tudo. Eu imagino um homem com algumas dúvidas na parte da tarde, falando com Deus, mas isso como é que vai ser e tal, e ele ali interagindo. Eu ouso até pensar que Bertão devia haver algumas até risadas, sabe, algumas risadas boas eram dadas ali naquele jardim, demonstrando uma perfeita comunhão. Mas o pecado entrou. O pecado entrou. E com isso acabou com toda essa harmonia entre o homem e Deus. E após esse texto lido, em que Deus então prepara ali um sacrifício, uma roupa, porque eles viram que estavam nus, então Deus faz uma roupa de pele, mas para que essa roupa fosse feita, um cordeiro, um inocente foi morto por causa do pecado do homem. Deus então veste o homem e é necessário que o homem então saísse do jardim. E a Bíblia vai narrar aqui nos pormenores, nos detalhes, que eles então foram expulsos, e a partir daquele momento ele teria que cultivar a terra para ter o seu sustento. Eu fico pensando na tristeza de Adão, como ele ficou triste. A tristeza invadiu o seu coração. A tristeza maior não era apenas o remorso por ter pecado, mas ele sabia que a partir daquele momento algo foi quebrado e aquela comunhão não iria existir mais. Eu fico imaginando quando ia se aproximando a tarde, quando a viração do dia ia se aproximando, e ele ficava pensando e via em sua memória aqueles momentos maravilhosos que ele estava no jardim e ele podia ter comunhão plena com Deus. Isso já não existia mais. Eu imagino ele chorando pelos cantos, arrependido pelo pecado que cometeu, chorando muito, porque ele sabia que havia cometido esse pecado e não teria mais aquela comunhão diária na viração do dia. Eu imagino ele chorando amargamente, chorando muito, copiosamente pelo erro que cometeu. E ele devia dizer: Senhor, que saudade, Senhor. Que saudade, Senhor, daquela comunhão que eu tinha contigo. Que saudade de andar contigo na viração do dia, Senhor. Que saudade, Senhor, de pegar em sua mão, de ouvir a sua voz, Senhor. Que saudade que eu sinto. Ah, Senhor, que saudade. Que saudade, Senhor, que eu sinto de andar na tua presença, Senhor, de andar pelo jardim ao seu lado, Senhor. Que saudade que eu sinto, Senhor. Ah, eu fico imaginando o choro de Adão. Choro de remorso, sim, mas choro porque perdeu a comunhão com o Senhor. E eu imagino ele dizendo: ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse, eu não cometeria o erro que eu cometi novamente. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz, porque eu joguei fora a minha comunhão com Deus. Eu transformei o meu dia em trevas. Que saudade, que saudade que eu tenho. Que saudade de andar com o Senhor.
Que saudade da comunhão que eu tinha com o Senhor, e eu não tenho mais essa comunhão. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria novamente o que eu fiz. Eu troquei a comunhão pela desobediência. Eu troquei a presença de Deus, a doce voz de Deus, pela voz do inimigo. E agora só existe solidão. Agora só existe o silêncio. Deus não fala mais com ele. Deus já não anda mais com ele, por causa do pecado que ele cometeu. Esse não era o desejo de Deus, mas o livre-arbítrio que eu e você temos nos permite. Porque se Deus tivesse colocado Adão e Eva ali, não desse esse livre-arbítrio, eles seriam prisioneiros de um jardim. E Deus não quer aprisionar ninguém. Deus quer que você o ame, que você o sirva com amor, amém? Deus não quer que você seja um prisioneiro. E aí, meus amados irmãos, tudo isso aconteceu porque a serpente, o inimigo, enganou tanto Adão como Eva. Eles foram enganados, tomaram decisões erradas porque eles foram enganados. Muitos de nós também já tomamos decisões que nos distanciaram de Deus. Quem sabe você hoje está aqui na igreja e você está lembrando do tempo que você cantava no coral, no tempo que você participava, e quem sabe nesse momento o seu coração se encheu e você também começou a cantar e a sentir no seu coração, dizendo: que saudade do tempo que eu estava na casa do Senhor, que saudade que eu fazia, do tempo que eu fazia a obra do Senhor. Mas eu não sei o que aconteceu, que você se distanciou da presença de Deus. Você resolveu trocar a comunhão de Deus pela desobediência. Você resolveu seguir o seu próprio caminho. E aí eu imagino que também você esteja chorando por dentro. Eu acredito que em algum momento, talvez da sua vida agitada, você deva parar em algum instante e ficar pensando da época em que você veio carregado pela sua mãe, pelo seu pai ou pela sua avó para a igreja para cantar e aprender a palavra de Deus, e hoje isso já não faz mais parte da sua vida e você está sentindo saudade disso também. Algumas decisões nos distanciam de Deus. Existem decisões que eu e você tomamos que nos tira da comunhão com Deus. Sabe, meus amados irmãos, às vezes nós ficamos pensando como Adão chorou, mas muitos têm chorado também. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu não cometeria os erros que eu cometi. Mas a Bíblia diz que uma profecia foi feita no jardim. Naquele jardim, uma profecia foi feita. Nesse mesmo capítulo, só que no versículo 15, há uma profecia da parte de Deus, que diz assim: da semente da mulher vai surgir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Vai virar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, aquele que vai trazer a comunhão novamente. A comunhão perdida será restaurada para a glória de Deus. Lá no jardim já estava plantada uma cruz, a providência de Deus para que a comunhão fosse restabelecida. Aleluia! Agora o homem não precisa mais viver distante de Deus, chorando pelo pecado que cometeu. O homem agora precisa confessar e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! A comunhão
a comunhão foi restaurada. A Bíblia diz que então Deus providencia uma solução. Lá no jardim ainda, uma solução foi providenciada. Eu não sei qual foi o animal, imagino que deva ter sido um cordeiro, mas um animal inocente foi morto. O sangue dele foi derramado para providenciar uma roupa para o homem e para a mulher. Ali, aquele sacrifício, o primeiro sacrifício no jardim, já apontava para a cruz do Calvário, dizendo que também o inocente morreria pelos nossos pecados, pelos meus e pelos teus pecados. Lá no jardim, a profecia foi feita. Deus providencia, sabe? Deus providencia a solução. E quando Ele faz essa roupa, esse sangue inocente é derramado para cobrir o homem. Da mesma maneira, nós olhamos para a cruz e reconhecemos que Deus providenciou a solução. Você não precisa mais chorar pelos cantos. Você não precisa mais viver distante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim: Paulo vai dizer: pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, muitos são justificados. Aleluia. Se pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, porque o pecado adentrou a terra, mas agora pela obediência de Jesus, nós somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nesse mesmo capítulo 5, logo no versículo seguinte, Paulo vai dizer algo extraordinário em relação a essa justificação, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aonde entrou o pecado, tirou a comunhão, trouxe tristeza, trouxe lágrima, entrou a salvação e trouxe vida para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Oh, aleluia. A restauração foi feita ali na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi crucificado. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia, pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia diz que no momento da crucificação, quando o próprio Senhor Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, a Bíblia diz no livro de Mateus que o véu do templo se rasgou de baixo a cima, e agora a restauração foi feita, a comunhão com Deus novamente. Aleluia. Nós não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de nenhum sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. O véu do templo se rasgou e a comunhão foi restabelecida com o céu, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de baixo para cima. Na hora do sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. A comunhão foi restabelecida com o Pai. Mas ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele está vivo, o Cordeiro, aleluia, Ele ressuscitou. E nós podemos nos alegrar, podemos celebrar, porque Ele venceu a morte. E agora, através de Cristo, nós temos comunhão novamente com Deus. Agora você pode se aproximar de Cristo. Diante do sacrifício de Cristo,
você agora é justificado por Deus, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque passaram da morte para a vida. Enxugue as suas lágrimas, enxugue as suas lágrimas, restabeleça a sua comunhão. Eu quero encerrar aqui nesse momento de mensagem orando por você. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, e eu vou convidar o coral para vir aqui à frente novamente, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz com um propósito específico, nos garantir a salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse momento. Você sente saudade da comunhão que você tinha com Deus? Você sente saudade daquele tempo que você andava na presença de Deus? Se você sente saudade disso, hoje você pode restaurar a sua comunhão com Deus. Nós vamos cantar mais uma vez esse louvor, e eu quero convidar você que fique em espírito de oração nesse momento. E se você sentir o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, eu quero te convidar a voltar para a presença do Pai. Você não precisa continuar distante do Pai. Você não precisa continuar chorando, sentindo saudade. Você pode voltar para a presença de Deus e viver na presença de Deus da maneira como Ele sempre planejou na sua vida. Por isso, nessa noite, ao cantar isso de todo o seu coração, sabe, com a sua voz, eu gostaria que você se entregasse completamente ao Senhor, fosse totalmente sincero ao Senhor nesse momento. Nós vamos louvar a Deus de pé, e você vai ajudar a cantar, se você conhece essa canção. Ah, que saudade! Você hoje pode colocar fim a esta saudade. Hoje pode ser o ponto final dessa saudade. Aleluia, Jesus. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade
jardim da inocência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para o povo ficar aqui. Pode ficar aqui, crianças. Podem ficar aqui. Nós vamos orar nesse momento por vocês. Eu que deixei para o final para ele dizer. O jardim foi chamado de Éden. Esse jardim foi chamado de paraíso. Eu o chamei de jardim da comunhão. Mas esse jardim tem um nome. O nome desse jardim é Jesus. Ele é a rosa de Saron. E você é convidado a entrar no jardim novamente. Existe uma maneira de voltar para o jardim. Só existe uma maneira de voltar para o jardim. É através de Jesus. Não existe outro caminho, não são as boas obras, não. O único caminho de voltar para o jardim e restabelecer a comunhão é através de Jesus Cristo, a rosa de Saron. E se você sente saudade, eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer: eu quero. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer: eu preciso voltar para o jardim. Eu não quero mais viver longe desse jardim. Eu quero te convidar a dar um passo de fé e dizer nessa noite: Senhor, me aceita de volta. Eu cometi falha, eu errei. Eu fiz o que eu não deveria fazer. Já tem um bom tempo que eu não ouço a sua voz. Senhor, eu já não sinto mais a sua presença, mas eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero te convidar a voltar para o jardim. Você não precisa continuar chorando, distante do Pai. Deus providenciou uma porta para o jardim. Aleluia. E Jesus disse: eu sou a porta. Passe por essa porta nesse momento. Tem alguém aqui nessa noite que quer entrar pela essa porta para o jardim? Eu quero te convidar a fazer isso. Quem sabe você se afastou do Evangelho e pretende voltar para Jesus. Não perca essa oportunidade nessa noite. Volte para o jardim. O seu lugar é no jardim, ao lado do Pai. Você foi criado para viver no jardim com Deus. Venha. Não fique distante. Não fique distante. Aqui já tem vidas que um dia decidiram estar no jardim. Venha se juntar a nós. Eu sei que talvez você está relutando aí no banco, mas eu quero orar por você, para que Deus te ajude a vencer. Pastor, mas o erro que eu cometi, a falha que eu cometi, eu não estou preocupado em saber o que você fez. Eu estou lhe apresentando uma oportunidade hoje de você restabelecer a sua comunhão com Deus. Nós vamos orar. Tem alguém aqui nessa noite que quer orar, que quer vir à frente? Vem participar desse jardim aqui. Olha que jardim lindo está aqui na frente. Nós vamos orar. A igreja está orando. Eu não posso encerrar o culto sem te dar essa oportunidade, porque eu sei que você está com saudade. Eu sei, o Espírito Santo já falou que você está sentindo muita saudade. Mas não perca essa oportunidade. Eu vou aproveitar para apresentar algumas pessoas aqui à frente. Eu quero convidar do coral aqui o Marcos, o Lucas e sua esposa. São os novos da igreja aqui. Quero convidar a Josi, traga o seu esposo. São os novos da igreja. A irmã Rosa, são os novos irmãos da igreja. Cadê a irmã Gessília? Está aí? O Júlio, está onde? O Júlio
São os novos da igreja, os novos que estão fazendo parte agora da igreja. Vem cá, Júlio. Eu estou apresentando os novos. Tem a irmã Gessília, tem mais pessoas que começaram a caminhar conosco. Vem aqui, irmã Gessília, em nome de Jesus. Olha como é que o nosso jardim está florido, irmãos. Cadê o Jorge? Jorge também, vem cá. Você está fazendo parte agora desse jardim também. Eu sei que tem outras pessoas que tomaram a decisão de congregar aqui, de servir aqui, sabe? E eu estou te dando essa oportunidade também. Eu quero orar com a igreja, agradecendo a Deus. Olha como que o jardim está bonito. Amém, irmãos? Olha que lindo esse jardim. Jardim maravilhoso. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Apresentando oficialmente esse jardim, essas novas flores desse jardim. Vamos orar. Feche teus olhos, estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essas vidas. Eu sei que existem outras vidas, Senhor, que também, ó Deus, pertencem a esse jardim. São suas, Senhor. E que no momento certo, o Senhor irá trazê-las. Como, ó Deus, o Senhor traz aquela ovelha desgarrada. Traga de volta, Senhor, para que possamos viver nessa harmonia no jardim. Pai, muito obrigado pela vida do Júlio, da Josi. Obrigado pela vida do Alexandre, da Rosa, da irmã Gessília. Obrigado pela vida, Senhor, do Lucas, da sua esposa. Obrigado pela vida do Jorge. Obrigado, ó Deus, porque eles, ó Deus, agora fazem parte desse jardim, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, traga outras pessoas, Senhor, outras famílias, outros que também sintam o desejo de fazer parte desse jardim. E bampe, essa é a oração que eu te faço, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. O coral acho que vai voltar, né? Tem ceia agora. Eita Jesus, estamos dentro do horário, Vitor. Nós vamos ter um momento da ceia. E eu quero dizer a você que a ceia, ela é do Senhor. Se você é membro de uma igreja, está em comunhão, você é convidado a participar da ceia também, tá bom? Você também vai poder participar da ceia do Senhor. A palavra de Deus, ela fala ao nosso coração que a ceia é um simbolismo. A ceia representa, o pão representa o corpo de Cristo e o suco representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E o Senhor nos mandou que fazêssemos isso sempre em memória dele. Por isso que nós falamos que a ceia é um memorial, que nós devemos fazer isso sempre em memória do Senhor. E olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. A partir do versículo 3 do capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios, a Bíblia diz assim: pois isto é o meu próprio corpo, diz o Senhor, que foi partido por vós. E aí, meus amados irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós compreendemos o significado da cruz. Por isso, nesse momento, nós vamos louvar a Deus e vamos distribuir os elementos da ceia. Vou convidar os diáconos aqui. E conforme eles forem passando, você vai se colocando de pé, pegue o seu elemento da ceia, que depois nós iremos orar. Vou entregar as mãos dos diáconos, o elemento do pão e do cálice. Enquanto nós estivermos louvando, nós vamos distribuir os elementos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem.
coração. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo traidor recebe assim. Nós vamos continuar nesse mesmo espírito de oração. Ainda existem algumas pessoas a serem servidas, o coral também será servido. Mas a Bíblia diz, eu quero ler com você nesse momento. A palavra de Deus diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira também, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. A nova aliança do meu sangue. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Essa aliança que foi quebrada com o pecado, com a falha, mas através de Cristo Jesus, essa aliança é restaurada. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso todas as vezes, para que nós não venhamos esquecer do significado da ceia do Senhor. Ela representa o corpo de Cristo. A ceia representa, como eu disse, o sangue de Jesus, mas ela representa muito mais do que isso.
A ceia representa o amor de Deus. A ceia representa o perdão de Deus. A ceia representa a nova aliança, onde nós podemos ter essa nova aliança com o Senhor. Nós vamos ter um tempo para você orar nesse instante, um tempo para você refletir. Quero que você curve sua cabeça. E se você vai participar da ceia, você agradeça a Deus pelo sangue de Jesus derramado. Agradeça porque o perdão chegou até a nós através de Cristo Jesus. Agradeça porque o Senhor, Ele fez uma promessa para nós. E Ele disse que Ele iria preparar um lugar, mas que um dia Ele voltaria para nos buscar. Aleluia. Para que onde Ele estivesse, nós também estivesse com Ele. Por isso, lembre-se que o Senhor virá buscar a sua igreja. E todo aquele que estiver em comunhão com o Senhor. Nós vamos pedir para cantar. É possível cantar? Nós vamos buscar mais alguns cálices ali. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez, Érica. Vamos louvar ao Senhor. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim do vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Obrigado, Senhor. Mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Em seu mergulhar a minha salvação. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nesse instante, agradecendo a Deus pelo pão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu corpo que foi partido por nós. O pão vivo que desceu do céu. Obrigado a Deus, porque em Ti nós somos sustentados espiritualmente, Pai, para continuar a nossa caminhada até a sua volta, Pai. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício de amor, no nome poderoso de Jesus. Amém. E tendo agradecido, e tendo partido o pão, agradeceu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Em memória de mim, comamos todos do pão. Da mesma maneira, depois de ter comido o pão, disse: este é o cálice da nova aliança. Bebamos todos deles em memória do Senhor. Esse cálice é descartável. Poder sentar.
Estamos chegando ao final. Depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele batismo estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele batismo estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim. Nós vamos encerrar e o pastor Paulo vai fazer a oração do tríplice, amém? Mas antes, quero só lembrar os irmãos, tem uma cantina funcionando. Quero também lembrar os irmãos que no próximo domingo nós não teremos assembleia e nem na terça reunião de obreiros, né? Temos um compromisso, eu tenho um compromisso com a família e eu vou me ausentar nesse final de semana da igreja. Não é para pregar em outra igreja não, eu estarei com a minha família mesmo, tá? Eu senti o desejo e aconselhado pelos pastores a estar junto com a família e aproveitar esse tempo precioso. Então, já pedi licença à diretoria e vou estar junto da minha família no próximo final de semana. Eu quero aproveitar, pastor, e queria agradecer que você orasse antes do pastor Paulo pela vida do Vitor. Queria chamar, né, a Rayane também e dizer para vocês muito obrigado. Vocês têm sido um canal de bênção para as nossas vidas, né? Depois da oração nós vamos dar uma salva de palmas para esse povo aí, muito, muito, muito boa mesmo, porque sou grato a Deus pela vida do Vitor, né? Pela vida da Rayane, e queria convidá-los ambos aqui para que pudesse chegar até aqui. O pastor vai fazer essa oração e depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Eu vou dar a bênção apostólica e o pastor Paulo vai encerrar ali de lá mesmo. Ele não vai precisar vir aqui não, vai ser de lá, o microfone está com ele já. Fiquemos de pé, igreja. Eu quero te convidar, se Deus merece todo louvor e glória, que você aplauda esse Deus, que é todo... Aleluia. Esse aplauso é para um homem, né? Foi para mim, pastor. Foi para o senhor, né? Mas Deus merece mais, irmãos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, por tudo que fizeram por nós aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Vamos sim. A ordem do nosso pastor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Deus. Muito obrigado, tudo Senhor. Que aconteceu nessa Meu Deus, noite. tudo aqui, Deus. Pela tudo instrumentalidade aqui. dos Pai, teus servos. foi porque o Senhor permitiu. Deus, nós queremos oferecer ao Senhor, Pai. Nós queremos glorificar o teu santo nome, Deus, nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ligou a Deus, nos levou de volta a esse jardim. Obrigado, Deus, nós recebemos a tua palavra aqui nessa noite. Aleluia. Que edificou as nossas vidas. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar a vida, ó Pai, dos teus servos que aqui se dedicaram, ó Deus, para que esse momento acontecesse em nossa igreja. Obrigado pela vida do Vitor, da Rayane. Senhor, muito obrigado, Deus. Jovens dedicando suas vidas ao Senhor. O Senhor é bom. Pai, multiplica sobre as suas vidas as bênçãos do Senhor. Nós queremos pedir que a tua mão continue a abençoá-los, a fortalecê-los, a capacitá-los, ó Deus, a encorajá-los na obra do Senhor. Guarda-os de todo mal. Pedimos pela vida do nosso pastor. Muito obrigado pelo teu servo aqui conosco, por sua família. Deus, abençoa
poderosamente a vida do nosso pastor aqui, Deus, que ele tenha saúde física, mental e sobretudo sempre espiritual, Senhor, para Amém, guiar o Jesus. teu Glória a povo, Pai, enquanto aqui estamos, até que o Senhor retorne. Obrigado pela vida de todos aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar poderosamente, pois nós glorificamos o teu nome em o nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo e depois o pós-lúdico. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. 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 Tá, irmãos, pós-lúdico. Ele triunfou, estaremos firmes.